Esse projeto aqui, ele é financiado pela UF e ele faz parte de um programa que se chama Geografia da Produção Alimentar, que foi criado por estudantes que já se formaram da geografia, visando a segurança alimentar das populações daqui do interior de Oriximiná, no caso Trombetas, Rio Trombetas e Rio Mapuera, que são as populações indígenas. O saneamento é uma questão assim chave para a segurança alimentar, impossível não pensar nele. Porém, como eles já tinham essa identificação com o banheiro que não é na água, como na cidade surgiu a ideia do banheiro seco, assim, né, do saneamento. E aí sempre foi um grande dilema, porque eu não tinha capacitação para construir bacana, assim, os banheiros. E fui procurando diversas técnicas e diversos livros, mas nunca era suficiente, assim, para poder implementar de verdade, de uma forma que funcionasse bem, assim, um manejo adequado. E aí a gente conseguiu, do grupo, contactar o Peter, que trabalha no Tibá, com tecnologia de ponta, assim, na área de bioarquitetura. Tem diversos projetos, diversos sistemas relacionados com saneamento. E a gente conseguiu trazer ele aqui para poder fazer esse curso. Parte do projeto, assim, a construção do banheiro seco em si é de plástico-cimento. Então, plástico reciclado de saco de cebola, junto com cimento. Com um saco de cimento, a gente fez o banheiro todo. Para fazer a casinha, a gente usou uma técnica de pau a pique e adobe para vedação do nosso banheirinho. Isso também foi novidade aqui na comunidade, eles não tinham noção, ou nem os antigos tinham essa memória de usar terra como parede. Já tem algumas tecnologias aqui que são incríveis, então foi uma adaptação, foi um conjunto, né, do que a gente faz lá no Rio com as coisas que já existem aqui em Mancué de bioarquitetura ou de bioconstrução. Do próprio do barro mesmo, daqui mesmo, que tem tijolo. Aí fui construindo a parede tá linda lá, tá bacana, tá bem ventilado lá dentro. Aí ficou um vácuozinho lá pro vento bater bacana, bem ventilado. Vamos buscar madeira lá, uma palha para cobrir. Viramos a massa, viramos o barro. Aí fomos construindo ele aí, né? Muita energia, muita gritaria, muita dinâmica, a gente fazendo de tudo. E muito criativo também. No final, até fazendo rodapé de pedra e fazendo os desenhos, a galera ou trançando o teto. Tem uma parte também muito criativa sempre da bioarquitetura, essa parte bonita do slow building, é que ele sempre abre mão para o lado criativo. Assim, teve um aceite grande aqui na comunidade, principalmente porque eles não têm banheiro. Então o fato de ter um banheiro com assento, com uma casinha, bonitinho, que eles mesmos fizeram e decoraram, e fizeram mesmo tudo, eu acho que tem um aceite bem grande. Assim. Nosso trabalho de cartografia social, ele é feito essencialmente com os comunitários. É um trabalho que é necessária a participação dos comunitários, porque nós fazemos mapas participativos, todos são metodologias participativas, onde nós tentamos trazer os conhecimentos que eles têm sobre o espaço para dialogar com o conhecimento acadêmico que a gente tem sobre cartografia. Não aprofundamos muito a cartografia tradicional aprendida na universidade, porque essa cartografia, na verdade, não é a cartografia que busca legitimar os saberes articulados dentro dessas comunidades. Então a gente tenta valorizar uma outra cartografia, que seja uma cartografia mais da percepção, uma cartografia que tem mais a ver com a vivência do território do que apenas com a teoria. Esse trabalho ele complementa os outros projetos do GPA, porque é ele que vai espacializar esses outros projetos
já que nós fazemos mapas, então nós podemos fazer mapas englobando os assuntos que são perpassados pelos outros trabalhos, pelos outros projetos. Então o nosso trabalho tem a capacidade, se for bem efetivado, tem a capacidade vertical, ele tem a capacidade de dialogar com todos os outros projetos no momento que ele espacializa os conhecimentos, as informações gerados pelos outros trabalhos. Na verdade, o planejamento ele é bem maleável, porque a gente não leva uma coisa pronta, né? E principalmente pela proposta da cartografia social, que privilegia o saber do outro, né? Procurar entender a cosmovisão do outro para representar esse pensamento no desenho, no próprio desenho mesmo. Então, a partir dos próprios mecanismos utilizados pela cartografia tradicional, mostrar para eles para que servem essas coisas e como eles fariam a partir daquilo ali. Como eles legendariam o que eles observam, né? O que eles sentem no dia a dia. Outra parte do nosso trabalho são as travessias, são realizadas com os comunitários, que eles levam algum integrante da equipe nos pontos que eles consideram importantes, nos trajetos, nos lugares que eles consideram importantes para a confecção dos mapas mentais e também para a marcação de pontos no GPS, para quando a gente retorna do campo, fazer também os mapas mais convencionais, né? Com programa, no computador, georreferenciado. A cada dia a gente vai percebendo o que a gente pode estimular, né? E não o que a gente pode descartar, segregar, né? Em Oriximiná, a gente observa alguns conflitos com os quilombolas e com os índios e com os ribeirinhos, né? O conflito que eu acho que é mais marcante é o conflito com a mineradora Rio do Norte, que pressiona algumas terras quilombolas lá para atividades da mineração. Outro conflito de outra ordem, que não é de uma ordem tão econômica, a princípio, é o conflito que essas comunidades têm com as unidades de conservação que existem lá. Lá, nas áreas que a gente trabalha, a gente perpassa duas unidades de conservação. Uma é a Reserva Biológica do Trombetas, que é uma unidade de conservação de proteção integral, então ela não aceita ocupação humana de nenhum tipo, a princípio. E outra é uma FLONA, que é a Floresta Nacional Saracataquera. Uma floresta nacional é uma unidade de conservação que já aceita uma ocupação humana com atividades sustentáveis, o que eles chamam de sustentáveis. Mas nós sabemos, e os próprios quilombolas também reconhecem, que eles chegaram lá antes da formação das unidades de conservação. Então, na verdade, eles se sentem legitimados naquele território pela ancestralidade que eles têm ali. A gente não tem a arrogância de achar que a gente vai lutar pelo território deles. A gente quer ajudar para que eles se capacitem a lutar pelo território deles nas demandas que eles têm quando for, né? O nosso trabalho não tem uma temporalidade. O nosso trabalho, na verdade, é para uma colaboração no processo que eles têm. E não só hoje, mas não um processo, como a Mônica colocou. Então, como a cartografia social ela contrapõe o método da cartografia tradicional, ela é uma forma de explanar as realidades existentes dentro dessas comunidades, né? É uma forma de fazer existir o que não se existe dentro do padrão cartográfico universal.
sistema agroflorestal é uma alternativa para desmatamento, para queima, né, de várias áreas da Amazônia Legal, né, que a gente estuda na geografia que o desmatamento tem sido grande nos últimos tempos, né, e eu achei uma oportunidade legal para mim como graduando, porque todo mundo sabe que a Amazônia hoje em dia é um assunto que está em xeque no Brasil e no mundo. E esse sistema agroflorestal, né, traz para esses povos tradicionais aqui do Rio Trombetas uma consciência ambiental e uma alternativa para a questão da segurança alimentar, que acredito eu que seja a principal justificativa do projeto, né? No início eu achei a ideia, não acreditava muito na ideia, mas depois comecei a ver que valia a pena. Poxa, aí tô ingressado nessa. Queria continuar mais, né? Certo que a iniciativa, primeiro, comecei tentando com a minha própria muda, sabe disso. Tem cupu aí, olha, já brotando folhas novas, essa minha cria. Mas adotei a ideia de vocês, visando um ângulo melhor, até mesmo pela qualidade da muda, que já vinha maior. E o esforço de vocês, pô, pra caramba, a boa ajuda a fazer o serviço, acompanha o serviço direitinho, acho que vai valer a pena sim. Por quê? Bom, até porque é o seguinte, tem aquela história antiga, não sei se alguém já te jogou nos ouvidos, mas tudo que tu planta tu colhe. Então se tu tá trabalhando em cima de uma coisa e tu tem certeza que vai gerar alguma coisa no futuro, claro, só basta esperar um tempo e ele vai te dar. A gente fala para eles a importância da brocagem, né? A brocagem, no caso, é roçado que a gente faz para evitar a queima, né? Porque às vezes ele perde o controle da queima e acontece aquelas grandes queimadas que tem devastado a região amazônica. Então a gente chega, né? A gente aprende com eles a manejar o facão, né? Que aqui eles chamam de terçado, e faz a brocagem, né? É um mutirão agroecológico, né? Faz a plantação com a metodologia que nossos orientadores passam, né? A gente costuma plantar espécies que são bem adaptáveis à região, e a gente vai acompanhando o crescimento das plantas, né? A gente costuma fazer um croquis, né? Que é uma espécie de mapa que a gente aprendeu em geografia a fazer para identificar as espécies que a gente plantou e acompanhar o crescimento delas sem problema. Então, nosso procedimento do sistema agroflorestal é mais ou menos esse, né? Fazer um consórcio entre várias espécies. A principal é a cupuaçu, que eu já falei repetindo, mas a gente também planta graviola, pupunha, acerola, né? As principais espécies que o pessoal da região gosta, no caso. Né? Aqui nós não temos mercado para comprar comida. O nosso mercado aqui, ou o rio ou o mato. No mato é com a espingarda, e no rio é com a linha, com arpão, essas coisas, caniço, para pegar o que nós comemos. Nós não temos mercado para ir comprar comida para nós comer, nós temos que tirar aqui ou do rio ou do mato. O SAF também traz um pouco de resgate cultural, porque antes os povos quilombolas, os povos indígenas, eles tinham uma diversidade de alimentos, né? Eles plantavam de tudo. E hoje em dia, o que a gente tem reparado e constatado é que eles têm vivido muito só da farinha e do peixe, né? Isso tem causado um quadro de desnutrição, né? Problema de dente, problema de vários outros fatores que vêm por causa dessa, né, quase monocultura desses povos tradicionais. Então, a gente trazer espécies nativas como cupuaçu, açaí, tem dado uma esperança para esse povo, né? E às vezes também uma outra fonte de renda para eles, né? E se eu conseguir chegar lá daqui a 3 anos com esses cupuzeiros, eles dando fruta aqui, o que eu vou fazer? Se eu ter um mercado para me levar para vender em Oriximiná ou aí na mineração, eu posso vender. E se não, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar para os amigos comer, com meus filhos,
e o resto as caças vão aproveitar também. Acredito que eu tenho aprendido muito, né, com a troca de saberes entre os povos quilombolas, os povos indígenas. Na verdade, a gente não vai muito para ensinar, na verdade a gente aprende muito com esse pessoal aqui do Rio Trombetas, né, afluente do Rio Amazonas. Mas com relação ao GPA, a gente tem uma aceitação muito boa, né, porque nossos métodos, nossa metodologia está sempre naquela participação coletiva, né, aquela troca. A gente trabalha junto com os comunitários, né, em mutirões agroecológicos, entendeu? A gente dorme com eles, come com eles, entendeu? A gente passa a viver a vida deles. Então, eu acredito que isso seja um diferencial do nosso projeto aqui no Rio Trombetas, na Amazônia Legal. Esse projeto vem vindo quase atraindo nós. Como? Atraindo, o que eu digo? Ajudando nós a trabalhar. Porque isso aqui a gente nunca esperava de vir um projeto como veio hoje. Então, o que eu posso dizer com isso? Eu estou satisfeito, sim. Porque já está plantado, vocês vêm trazer para mim aqui, me ajudam a trabalhar, me ajudam a plantar e fica aqui. Aí eu vou colher aqui. Um dia que se vocês aparecerem aqui comigo, nós vamos comer junto e fazer uma festinha de alegria. Porque vocês trouxeram para mim e eu soube zelar e hoje está uma delícia aí a nossa plantio. Tesoura.